Olá, 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 como vão? É muito importante a gente estar aqui nesse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E como é importante a gente estar aqui compartilhando mais um conteúdo de extrema relevância aí, né? Bom, eu quero antes de começar nesse vídeo, né? Esse vídeo eu vou falar um pouco o como eu carrego, né, na minha mala, né, de atendimento particular aos pacientes. Pode ser numa clínica que me solicitaram, pode ser quanto enfermeira de dor no home care. Então, o que que a gente precisa para se organizar no nosso atendimento particular ao paciente de dor? Como que o enfermeiro traz, né? Agora, antes de falar sobre isso e dar essa dica prática, bem prática, eu quero pedir a você para se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Eu peço que você compartilhe com algum colega. Veja a grande oportunidade que nós temos. Consequentemente, você que está aqui me ouvindo agora pode pensar, mas como que eu vou fazer isso? Tudo que você demanda de conhecimento, que você tem uma expertise, você pode, né, a partir da minha prática em que eu vou entregar para você aqui, fazer também na sua área de especialidade. Seja oncologia, seja pediatria, neonatologia, né, cirúrgica, né? Tudo há a possibilidade de fazermos nossos atendimentos domiciliares. Tudo pautado no nosso, né, processo de enfermagem, né? Então é isso que eu vou mostrar. Como o meu foco de atuação é dor, eu vou trazer aqui que eu uso de instrumentos, né, que vai transformar a experiência do paciente em um desfecho clínico satisfatório. Então, o que eu coloco aqui? O que eu coloco na minha mala, né, de atendimento particular para os pacientes, onde eu viso o quê? Além da minha especialidade técnica com a fundamentação científica, o meu cuidado diferenciado ao paciente. Então, antes de começar, então, você pode também me acompanhar nas redes sociais. Eu estou no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, Facebook, que também eu entrego bastante conteúdo, diferentemente daqui do YouTube, que toda semana eu estou aqui religiosamente contribuindo para os colegas enfermeiros poderem ter conhecimento mais aprofundado, se diferenciar. E se você quiser, por acaso, saber mais sobre dor, ter um diferencial na sua prática clínica, coloque aqui, me mande no Instagram, no meu direct. Eu quero que lá eu te coloco na comunidade gratuitamente, aonde eu entrego artigos, tiro dúvidas, disponibilizo e-books gratuitos, tudo gratuito. Então, se você tiver interesse, achar que faz sentido para você, eu só pediria que você compartilhasse para me ajudar a ativar e manter o meu canal cada vez mais performando aqui dentro do YouTube, ok? Combinado? Então, posso contar com a sua ajuda? Então, bora lá entregar esse conteúdo. Então, o que que eu carrego, né, dentro dos meus atendimentos particulares, né? Bom, imagine só uma situação que é muito corriqueira, né? Você às vezes é chamado ou você é convidado, né, ou convocado para atender um paciente no seu domicílio, por exemplo, né? O que que a gente precisa para garantir uma certa autoridade, relevância, valorização no cuidado, na ciência do cuidado que a gente entrega para o nosso paciente, né? Então, muitas vezes o profissional vai com a cara e a coragem e não se prepara para este momento, né? Então é muito importante para ter um diferencial que você mesmo antes de adentrar numa clínica, num consultório, na casa do paciente que você está prestando um cuidado, uma consultoria, você se prepare para que realmente você possa dar uma boa impressão, ser um profissional de destaque, diferenciado, né? Mostrando autoridade que você é a pessoa certa, né? Para ajudar nesse momento. Lembre-se.
né? A primeira impressão sempre é a que fica. Então, a gente tem que ter, né? Além da postura, né? Da vestimenta, né? Não é porque nós estamos fora do ambiente hospitalar que nós não devemos ter a seriedade de chegar e antes de adentrar, né, vestir o seu avental, ter uma boa aparência, né, para que a gente possa mostrar que nós realmente podemos ajudar o paciente dentro do contexto que ele solicita. Então, aqui eu vou abrir a minha mala com vocês e mostrar o que separa um atendimento comum, né, de um atendimento de alta performance com os enfermeiros que eu destaco são aqueles enfermeiros de elite diferenciado, né? Então, o ideal, né, além de toda a aparência, é que você leve isso numa mala com divisórias, todo o seu material. Mas, Márcia, quais materiais você usa? Veja bem, no meu foco de atuação, eu trabalho muito com pacientes com dor. Então, qual é o primeiro passo para eu desenvolver um plano de cuidados? É eu ter instrumentos que me ajudam a avaliar melhor a dor do paciente. Então, eu carrego escalas de avaliações de dor, né? Escalas unidimensionais, reguinhas de dor dentro da minha mala, né? Eu carrego, que muitas vezes até vou mostrar para vocês, essa é minha mala, então essa é minha mala. Aqui dentro eu carrego ainda, né? O meu tablet ou o meu computador, mas preferencialmente eu gosto do tablet, porque no tablet eu abro o aplicativo de avaliação de dor, que é meu app, o Ador, e lá eu já aplico as escalas multidimensionais de avaliação da dor, né? Aí eu tenho ali documentado a avaliação do paciente, inclusive eu posso mandar inclusive o relatório do resultado para ele por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. Além disso, né, quando a gente está dentro do ambiente, né, de uma clínica ou de um consultório, a gente tem os materiais individuais, álcool 70, uma luva, uma máscara, né? E isso ajuda muito que a gente às vezes precisa examinar, tocar nesse paciente, né? Além disso, também, agora, se você não está na casa do paciente, sempre é bom deixar esses materiais de proteção individual, né? Que pode muito ajudar e não você se expor a um risco, né? O que mais eu coloco na minha mala, além de caneta, blocos, né? O meu cartão, né? Que pode ser digital. Hoje em dia tem os cartões de visitas virtuais ou até mesmo físico. E eu gosto muito de, na minha maleta, colocar alguns folders que eu tenho, físicos, né, de orientação de paciente. E esses folders, eu tenho eles físicos, alguns, e outros digitais, né? Que eu mesmo mando para a família, para o cuidador, né? Para a equipe de enfermagem ali, se for home care, que esteja sendo responsável por aquele paciente. Outra coisa que eu carrego também, né, que eu acho extremamente importante, é meu kit. Meu kit nem tá aqui comigo, pena. Tá no meu carro. O meu kit é uma caixinha que eu carrego com os óleos essenciais, os principais dele, mas eu carrego eles em amostra bem pequenininha que muitas vezes eu deixo para que o paciente possa experimentar ou o cuidador dos principais óleos, né? Os óleos cítricos, óleos de lavanda, a hortelã-pimenta, né? O de laranja, o de é, o copaíba, o de é, o óleo de, ai, é que é em inglês, diversos óleos, né? Então eu separo, né? Por quê? Mas como que você separa? Bem, eu pego aqueles mais importantes. Olíbano, que eu lembrei. O olíbano que serve para um monte de coisa. Então, assim, geralmente o paciente de dor, ele tem problema de sono, eles têm ansiedade, depressão, fadiga, né? Dores, né? E os óleos
eles servem para uso não só tópico, mas também inalatórios. Então, eu sempre carrego meu kitzinho de óleo e lá na minha mala eu coloco e eu deixo a amostra, ensino como o paciente usar. Caso ele se adapte muito bem, depois ele pode ele mesmo comprar. Eu recomendo algumas marcas porque eu priorizo os óleos 100% naturais, tá? Os óleos essenciais para a prática da aromoterapia. Se você usa e tem formação, né, em auriculoterapia, eu também eu deixo ali na minha mala as sementinhas, né? Que eu fiz o curso de aurículo, então ajuda muito também. Além disso, eu posso também, se você também tem curso de capacitação, o aparelho de laser, né? Meu aparelhinho é bem portátil, né? Ajuda em muito, né? Na fotobiomodulação da dor, em um monte de contextos de dores, das principais dores crônicas, o laser ele tem total indicação que também ajuda, uma prática não farmacológica extremamente importante, que deve ter na sua maleta. E também, por fim, que também você pode levar. Eu sempre levo um receituário de floral, né? Porque eu também tenho essa formação de floral e às vezes, né, dependendo do contexto, da situação e da necessidade de cada um, é uma estratégia importante também você abrir mão. E ainda recentemente, né, eu fiz uma formação em taping, né? E também tenho usado, tá? O taping. E também lembrei agora que eu uso para uso tópico de manobras de relaxamento, massagem, o uso de pomada à base de canabidiol, que tem dado ao paciente a condição de ter um relaxamento mais duradouro comparado a outros tipos de pomadas relaxantes à base de arnica, né? Que também são boas, né? Mas eu tenho usado isso e mostrado, demonstrado, ensinado, treinado a equipe e se fizer sentido, né? Eles depois a gente orienta a compra e aí ele pode fazer o uso e ele mesmo adquirir esses produtos, né? É, sem vínculo de interesse, mas pelo menos para ter com produtos de qualidade, que temos muita coisa no mercado que não é o mais ideal para esse, dependendo da marca, né? Da brand ali. Então eu sempre gosto de recomendar, né? Por exemplo, óleo essencial tem um monte, tem de R$ 5 e tem de R$ 100, né? Então eu priorizo os óleos 100% 100% naturais, né, puros e com verificação de selo de qualidade, né? Então, isso é muito importante. É lógico, se você tem outras, né, tem colegas que têm outras formações e tem outros equipamentos, você também deve deixar de stand-by, que pode ser utilizado na sua maleta, né? Isso você faz com que quando você chega passe uma extrema e boa impressão, né? Então nunca saia sem antes conferir, né? Está o avental, sua identificação, seu cartão de visitas, seus materiais de apoio, tablet que seja, ou se Márcia, eu não tenho tablet, mas os instrumentos de avaliação de dor é físico mesmo, um papel, né? Já que você não tem, mas eu sugiro que você assine o aplicativo de avaliação de dor, porque isso é um grande diferencial. O paciente tem uma visão muito boa, passa uma impressão de seriedade muito boa, e às vezes também você pode, com as medidas físicas, orientar a família em relação às práticas, né? De bolsa térmica, de frio, de quente, né? E tudo isso. Além disso, né? Não está na minha mala, mas a prática da meditação sempre é uma ferramenta que a gente pode utilizar e que não custa nada, né? Não precisa de nenhum material especial, mas que a gente faz toda a diferença. Então, eu levo a minha malinha e aí, quando eu chego lá, avalio o paciente, né? Utilizo essas ferramentas, né? O aplicativo, mando para ele o resultado, a gente conversa por que daquele resultado,
educo o paciente explicando qual é o tipo de dor que ele tem, como que a gente pode traçar um plano de tratamento para que a cuidadora ou a equipe técnica de enfermagem que esteja acompanhando ele, caso ele esteja dentro de uma clínica ou de um home care, possa dar seguimento a esse plano de tratamento. E aí, geralmente, todo home care eu tenho as colegas enfermeiras, e aí, a partir dali, elas conduzem de acordo com o plano de tratamento e eu vou ficando mais de stand-by para precisando fazer alguns ajustes, né? Então acaba sendo elas fazendo a interface comigo. E isso também eu consigo monetizar, porque isso dá um valor de uma consulta. E a gente já fez aqui no YouTube recentemente como cobrar de uma consulta, né, de enfermagem. Então tudo isso entrega para o paciente bastante qualidade, entrega bastante propriedade no que a gente faz e realmente você acaba fazendo o jus, ele percebe que você tem o diferencial e eles não se incomodam de pagar por isso, né? E sempre colocando aí, né? 30 dias de retorno, né, para ver como é que foi, reaplicar o questionário para ver como é que tá o evolutivo, né? Revisando periodicamente com a enfermeira responsável do caso, o plano de tratamento. Então, a gente faz toda a etapa do processo e tudo é muito bem documentado. Então, ter uma mala completa não é sobre ter o equipamento mais caro, é sobre você estar preparado para qualquer cenário de dor do seu paciente apresente, qualquer demanda necessária, né? Então, fique bem, esse era o meu, né? Se você quer saber mais, se você quiser ter um entendimento sobre as vias de transmissão dolorosa, os tratamentos farmacológicos, não farmacológicos, né? Os modelos de avaliação de dor dos pacientes, unidimensional, multidimensional, você, além de se inscrever aqui no canal, e aqui tem bastante vídeo falando sobre isso, também me acompanhe lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e TikTok, tá? Sem dúvida nenhuma, hoje um enfermeiro que está, né, nesse nível, né, ele sai de uma escala, né, mediana para um nível diferenciado que eu chamo dos enfermeiros de elite, que são aqueles enfermeiros acima da curva e que são extremamente desejados no mercado de trabalho. E é isso que a gente quer para que a gente possa realmente, né, escalar nossa carreira, ter sucesso, né, ter uma liberdade, jus à nossa ciência do cuidado e ser pagos por isso, tá? Então, não esqueça de compartilhar com um colega, de assinalar esse vídeo e pedir para que cada mais pessoas visualizando, melhor a gente pode entregar um conteúdo que a faculdade, infelizmente, não te proporcionou e sim, faz muita diferença na prática clínica, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.